Você já entrou em um lugar ou ficou perto de alguém e de repente começou a se sentir diferente, se sentir meio estranho, sem motivo? Você chegou bem no lugar e do nada você ficou cansado, desanimado, sem energia? Você já passou por isso? Como se alguma coisa tivesse sido tirada de você, parece que puxou alguma coisa de você e você começou a passar mal. E o mais estranho é isso: nada aconteceu, de fato, mas o seu campo sente. É aquele peso, desconforto, uma vontade de ir embora, de sumir, sabe? E aí você respira. Você já sentiu isso? Ou você... vou falar uma coisa pra você não tá imaginando. Eu passo por isso direto. Existe inclusive uma explicação para isso. Eu estava dando uma olhada na psicologia, isso é chamado de contágio emocional. É um fenômeno onde a gente absorve de forma inconsciente o estado emocional das pessoas ao nosso redor. E na área de energia, eu chamaria de vampirismo de gente viva, ou seja, às vezes você não está cansada, a pessoa está sugando a sua energia. Você só entrou em um campo que já estava pesado. E aí o que aconteceu? O seu campo captou, a sua energia captou. A gente não percebe, mas o tempo todo estamos sincronizando com o outro, com a outra pessoa, com o humor, com a tensão, com a ansiedade, né, os problemas da pessoa. E isso acontece muito mais no nível inconsciente do que consciente. Agora, trazendo isso para a vida real, tem pessoas que gostam de estar perto da gente, mas não necessariamente gostam da gente. Sabia disso? Pois é. Elas gostam de como se sentem perto de você. É a sua calma, a sua presença, magnetismo, da sua energia mais organizada. E sem perceber, elas se apoiam nisso. Só que nesse processo, quem começa a se desorganizar é você. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, da família, amigos, companheiros, sabe? Qualquer pessoa, porque cada um tem seu campo, seus pensamentos, emoções. Você entra bem e sai drenada, sai exausta. E não, isso, gente, não é fraqueza. Não significa que tem um problema com você. Isso se chama sensibilidade. É percepção, entendeu? Inclusive, pessoas mais sensíveis, essa que vos fala, tendem a absorver mais o ambiente, como se fosse uma esponja emocional. E aí é que vem a parte importante, que é: se você não aprende a cuidar da sua energia, você começa a o quê? A se afastar das pessoas, achando que o problema é o mundo. Aí você pode acabar se isolando, entendeu? Quando na verdade o que falta é proteção interna. E tudo começa no seu pensamento. Não é sobre se isolar, é sobre permanecer em você, mesmo perto dos outros. Perceber quando algo muda, você sente, o corpo sempre avisa. Aí você respeita o seu limite e não ignorar o que o seu corpo sente, entendeu? O corpo meio que retrai, assim, sabe? Porque o corpo sempre
vai perceber antes da sua mente entender. E talvez o que você sempre chamou de cansaço, na verdade, era só o seu campo tentando te avisar. Gente, eu tenho a vida inteira aconteceu isso comigo. E eu só fui aprender há 3 anos atrás. Uns 3 anos atrás. E é o seu pensamento, o corpo retrai. É muito interessante. Como eu trabalho, né? Um dos meus trabalhos é personal shopper. Os mercados, eles têm, cada um tem a sua energia, né? Então, eu não entendia por que eu entrava em certos mercados e eu começava a passar mal, eu começava a espirrar, me dava assim uma angústia, entendeu? Até que assistindo um podcast, ele falou, o Saulo Caldeirão, o nome na verdade não é um podcast, né? Ele faz live todo dia. O Saulo falou, né, que era tipo pra gente pedir licença, sabe? Então eu comecei a pedir licença, dá licença, tô vindo trabalhar, né? Porque aí no caso aí já entra mais para a área espiritual, né? Mas isso me ajudou a trabalhar em paz, entendeu? Agora, se antes eu não tinha essa informação, o que acontecia? Eu muitas vezes achava que estava com problema de saúde, muitas vezes, e não era, entende? Aí depois que eu fiquei sabendo disso, eu comecei a observar. E aí, quando eu saía do mercado, entrava no carro, que eu começava a dirigir, voltava ao normal. Então, isso é um lugar. Então, isso pode acontecer em lugares, né, com pessoas. E quando você toma consciência disso, você começa a procurar informação de como se proteger disso, sabe? Muitas vezes vem pensamentos intrusivos, pensamentos que não são seus, pensamentos negativos, que não é nosso, sabe? E eu costumo falar assim, esse pensamento não é meu. Eu repito 3 vezes, melhora, sabe? Então, são ferramentas que vai, sabe, ajudando a gente, né? Eu também, se vou em alguma festa, alguma reunião, né? Eu sempre preparo a minha energia para chegar lá, gente, porque não adianta. A gente vai estar sempre... Quem cuida da sua energia, sempre quando vai a um lugar, vai sempre doar um pouquinho. Então, se você doa um pouquinho, tudo bem, você volta para casa bem, você sabe. Agora, quando a gente não tem consciência, aí a gente começa a achar que tem alguma coisa, algum problema com a gente. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo.